Nós estamos de volta com o Jornal Cidade Notícia. Hoje eu recebo o jornalista Bruno Freitas, ele que fez uma pausa aí para trabalho fora de Itaúna. E com essa pausa, Bruno, que você deu, muita coisa vem ocorrendo aqui em Itaúna, que tem deixado o itaunense bravo e de cabelo em pé. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é muito bom estar aqui de volta com vocês. Bruno, para a gente começar, nesta segunda-feira ocorreu na Câmara Municipal de Itaúna uma audiência pública para discutir um possível subsídio à empresa do transporte coletivo aqui em Itaúna. O pessoal vem falando em 26 milhões de reais ou aumento da passagem para R$ 6,50. Mas esse subsídio, ele não garante melhorias no transporte coletivo de Itaúna. Qual a sua opinião sobre isso, Bruno? Não garante melhorias porque no corpo do projeto de lei que foi apresentado aos vereadores, não há nenhuma garantia de melhoria real. Tudo aquilo que o Cefet apresentou no estudo técnico, que embasa o reajuste da tarifa, nada consta no projeto. E segundo o vereador Alexandre Campos, o que vale é a lei. Portanto, se o projeto for aprovado, não há garantia nenhuma de que a concessionária vai usar esse subsídio para as melhorias. Todas aquelas condicionantes, aquele compromisso que o Cefet apontou de melhorar o sistema, digitalizar, atrair mais usuários, o que é determinante na aprovação desse tipo de projeto. O prefeito gravou um vídeo nessa segunda-feira, passando a batata quente para os vereadores. Agora está com vocês. Ou a Câmara aprova o subsídio, ou eu vou ser obrigado a reajustar a tarifa. Foi a mensagem que o Neider deu. Eu acho muito improvável que o prefeito, na atual condição, situação do transporte coletivo, reajuste a tarifa para R$ 6,52. Ele pode colocar ali um meio termo de R$ 6. Ainda assim, há um precedente para qualquer cidadão, caso o subsídio não seja aprovado e a tarifa seja reajustada, procurar o Ministério Público e o Ministério Público entrar com uma ação civil pública anulando esse reajuste. Porque o caos está instalado no transporte coletivo. A concessionária alega uma queda de passageiros transportados em razão da pandemia. Mas como já foi falado várias vezes e ressaltado pelo próprio advogado da empresa, sem subsídio ela não consegue renovar a frota. Sem subsídio ela não consegue pagar sequer o FGTS dos funcionários. Então a empresa que não tem capacidade de investimento, que não tem fluxo de caixa, uma advogada tem denunciado várias vezes que a empresa tem utilizado diferentes CNPJs, cada ônibus está num CNPJ, e quando vai correr atrás da empresa para receber a ação trabalhista, segundo ela, encontrou R$ 45 na conta da Veasul. A situação é essa. Bruno, agora nós vamos falar do conceito de tarifa zero. Se aplicaria aqui em Itaúna, tem 3 cidades que já adotaram, né? Isso foi falado na audiência pública nessa segunda-feira na Câmara. O Gerry Adriani, que é candidato da esquerda, questionou isso. Mas é uma situação que não se aplica em Itaúna, porque quando você vê quais cidades mineiras tem no Brasil, são cidades de pequeno e médio porte. Há 10 anos eu fiz uma matéria do Jornal Estado de Minas, quais cidades tinham tarifa zero em 2013? Abaeté, Monte Carmelo, Muzambinho. Eram ônibus que rodavam algumas vezes ao dia, 2, 3 ônibus da própria prefeitura, que faziam papel de transporte coletivo porque nenhuma empresa queria assumir. Veio a pandemia, agravou a situação do transporte no Brasil. Muita empresa de ônibus quebrou. Hoje, só aqui próxima região, a gente tem tarifa zero. Em Cláudio, em São Joaquim de Bicas, em Ibirité, além de Itatiaiuçu, que começou em 2014. Itatiaiuçu, todos sabemos que tem dinheiro para isso, arrecadação da Cefem. Em Cláudio, foi a saída que a prefeitura teve, porque nenhuma empresa de ônibus conseguia ficar em Cláudio. Várias empresas passaram e eram deficitárias. Aí você pega Ibirité, que é a cidade maior, na Grande BH, pega São Joaquim de Bicas, foi também a saída que as prefeituras tiveram para cobrir a questão da mobilidade urbana. As cidades são dispersas, são grandes e precisam ter um ônibus rodando. Então, tarifa zero para Itaúna
ainda é uma realidade distante. Nós somos uma cidade de quase 100 mil habitantes. Então ainda não tem essa peculiaridade. Eu acho que Itaúna funciona uma empresa privada. Se a gente trouxer um tarifa zero, um cenário hipotético para Itaúna, não vai atender a população como ela precisa. Com ônibus, horários regulares, ônibus atendendo toda a cidade. Aqui nós temos uma frota de 54 veículos, além da zona rural. Tarifa zero, ele só entra como último recurso, onde a prefeitura precisa manter um sistema mínimo e não há chance de entrar uma empresa privada. Agora, mudando o assunto, nós vamos falar dos ataques de cães abandonados nas ruas aqui da cidade. O problema é de educação, cidadania e saúde pública. Vários ataques registrados nesse último mês, né, Bruno? É porque as pessoas vão nas redes sociais e denunciam o ataque de cachorro. Está se tornando frequente aqui na cidade. Tivemos um caso no Padre Eustáquio, de uma cadela que, segundo diversos relatos, avançavam nas pessoas na rua. Nos últimos dias, o caso de uma cadela que avançou em uma criança de 2 anos, o pai revidou, deu um chute no animal, fraturou a perna do animal. Aí veio a causa animal, apresentando só a versão do animal. Aí os vizinhos vêm e reclamam: poxa, ninguém deu atenção para a criança, por que ninguém preocupa com o estado de saúde da criança? Então Itaúna está aumentando a população de animais de rua, não há um trabalho preventivo do município, não vejo castramóvel, não vejo as zoonoses atuando. E aí começa a surgir essas situações. De um lado, a causa animal, ferrenha, defendendo seus interesses, às vezes até querendo garantir mais uma vaga na Câmara Municipal. Do outro, população que fica refém. Você está passando na rua ali, você pode ser mordido por um cão. Ah, mas não é culpa do animal, é culpa do ser humano. Óbvio, por isso que a gente deve cobrar da Prefeitura de Itaúna uma política pública para a população de animais de rua, que hoje é inexistente. Então está se criando um problema grande de saúde pública, mas que, como você mesmo disse, Fábio, começa antes de mais nada pela educação, pela cidadania das pessoas. Porque quando uma pessoa pega um animal de rua, adota o animal, mas deixa o animal ali na rua e não assume nenhuma responsabilidade, é hipocrisia. Porque se você pega um animal, você cuida do animal, mas não traz ele para dentro de casa, não assume 100%, você deixa ele na rua, a pessoa vai lá, sofre um ataque e você não vai assumir a responsabilidade, convenhamos, é um assunto que passa, antes de mais nada, por educação e cidadania. E para a gente encerrar o quadro Ponto de Vista hoje, Bruno, o projeto para aprovação prévia de peças teatrais e musicais que possivelmente serão apresentadas às escolas públicas, tanto da rede municipal, estadual e também privada em Itaúna, é censura. E aí? É porque depois daquela polêmica toda da peça Chapeuzinho Vermelho, Sim, que foi apresentada em 2 escolas aqui de Itaúna, e a direita questionou que da forma como foi apresentada, a Chapeuzinho Vermelho poderia ser quem ela quisesse, induzindo as crianças a uma ideologia de gênero, houve uma reação da classe teatral, que se sentiu ultrajada com essas afirmações. Então, depois desse episódio, para continuar com a bandeira levantada contra a ideologia de gênero, agora os vereadores querem apresentar um projeto em que toda peça teatral que vir para Itaúna, antes de mais nada, ela vai ter que ser submetida à aprovação. Isso nada mais é do que uma censura prévia. Na época do regime militar, os jornais, as televisões, tinham um censor na redação e só era veiculado o que o censor aprovado. Nada mais é do que uma censura. Então, como eu já disse anteriormente, no meu ponto de vista, enquanto nós temos assuntos para resolver em Itaúna, ficar batendo a tecla em ideologia é perda de tempo, é falta de proposição, é falta de objetividade, e diria até mais, é falta do que fazer. Porque uma cidade como Itaúna todos sabemos, com seus entraves, com as suas amarras históricas, enquanto ela insistir nessa tese de ideologia,
vai continuar dividindo cada vez mais as pessoas, vai continuar sem solução para os problemas da cidade, vai continuar esse debate inútil na Câmara Municipal. Todo mundo aqui defende família, todo mundo aqui se preocupa com criança. Agora, ficar fazendo interpretação de tudo e apresentando projeto para interpretação de tudo, o que nós vamos fazer na Câmara Municipal? Só isso agora?